Meus irmãos, graça e paz, uma breve mensagem baseada na ministração de ontem, ministrada pelo pastor Rogério, e o texto base da mensagem é João capítulo 16, verso 8 e 9. Então vamos ler. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Então, vamos lá, do que Jesus estava falando? Jesus estava falando com os discípulos que era necessário que ele passasse pela morte, a morte de cruz, e que quando ele morresse, ele iria ressuscitar, ele ia se ascender aos céus, e quando ele chegasse aos céus, ele ia enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e que é esse daqui ao qual ele está dizendo no versículo 8, que ele diz: quando então ele vier convencer ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá. Quem é esse? O Consolador é o Espírito Santo, é o Espírito do próprio Deus. É o único que pode nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. É o único. Nós que somos cristãos somos usados como instrumentos na mão de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós. Então, o único que pode convencer o mundo, o ser humano, do seu pecado é o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo e aquele que está habitando em nós é capaz de convencer as pessoas do seu pecado. Não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Ele sim pode convencer, nós não. Nós pregamos as palavras, nós lançamos a semente e o Espírito Santo dá o crescimento, ele que rega a semente, ele que dá o crescimento. Então, olha só, esse é o contexto. No verso 9, Jesus fala do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado é esse que Jesus está dizendo nesse contexto? Ele responde, do pecado porque a humanidade não crê em mim. Então Jesus está dizendo para os discípulos, o único que vai ser capaz de convencer o mundo, o ser humano, de que eu sou Cristo, Filho de Deus, é o Espírito Santo, é o Consolador que vai vir após mim. Ele é o único que vai convencer o mundo. Então, o pecado aqui nesse contexto era o pecado de que Jesus está falando que as pessoas não criam nele. Então, saindo daqui desse contexto, a promessa se cumpre lá em Atos capítulo 2, quando a promessa é cumprida e Jesus ele derrama o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, todo aquele que creu de verdade recebeu o Espírito Santo. Então, olha só, o Espírito Santo hoje, ele ainda está disponível? Sim, ele ainda está disponível. Eu sei que tem pessoas que não crê no Espírito Santo, mas eu digo para você, o Espírito Santo está aí do seu lado. Se você diz que crê em Cristo, você só pode crer em Cristo porque o Espírito Santo te convenceu. Porque o próprio Jesus falou. Porque se você é cristão e crê na Bíblia, o próprio Jesus disse, ele é o único que vai poder convencer o mundo do pecado de não crer em mim. Então, se você diz que crê em Jesus, mas não acredita no Espírito Santo, então eu tenho algo da parte de Deus para te dizer. Você só crê em Cristo porque o Espírito Santo te convenceu. Então a promessa é cumprida. Então hoje nós temos o Espírito Santo disponível para todo aquele que crê em Cristo verdadeiramente. Então, olha só, agora vamos sair um pouco aqui desse contexto e vamos para a promessa do Espírito Santo ser derramada sobre toda a carne, sobre todo aquele que creu. Então, vamos falar aqui com os cristãos. Eu e você que somos cristãos. O Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas? Essa é a pergunta. O Espírito Santo está dentro de você? Faça uma autoanálise. Se o Espírito Santo está dentro de você, por que você peca deliberadamente? Porque o Espírito Santo ele transforma a vida. Ele transforma o homem. Ele convence o homem do pecado. Se você peca deliberadamente e você sente prazer no pecado, se você peca
e não tem problema nenhum com o pecado, se você peca e sente prazer no pecado e não quer uma mudança de vida e quer continuar no erro e no pecado, o Espírito Santo não pode estar em você. Mas se você peca, e nós somos pecadores, e o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Um acidente a gente não quer que aconteça, mas quando acontece, a gente tem um advogado fiel junto ao Pai para interceder por nós. Mas para aqueles que são cristãos verdadeiros, para aquele que quando peca, dói dentro do coração dele, aquele que quando peca se arrepende de verdade, verdadeiramente, aquele que peca e fala: Senhor, eu não quero mais isso para minha vida, aquele que peca e luta diariamente contra o pecado, aquele que peca e quer sair do pecado. Se você peca, se você está pecando, se você tem algum tipo de pecado e você quer sair do pecado, você quer se livrar, se você não se sente confortável com o pecado, é um sinal de que o Espírito Santo está em você. E Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te limpar, Ele quer te libertar. Então eu digo para você, continua firme na fé. Peça ajuda ao Espírito Santo para Ele te limpar, para Ele te ajudar a você se libertar desse pecado. Mas você tem que querer. Você tem que querer. Então, será que nós temos o Espírito Santo dentro de nós? Porque a promessa foi cumprida. Então, para a gente saber, é fácil. Faça uma autoanálise da sua vida. Agora, para você, meu amado, meu irmão, meu querido, para você que não é cristão e essa mensagem chegou até você, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, e Ele quer tocar em você. Ele quer mudar a sua vida. Como é a sua vida hoje? Você que não é cristão. Talvez você esteja cheio de vícios, cheio de coisas ruins dentro de você. Você sente um vazio dentro de você? Se você sente esse vazio, é porque você não tem o Espírito Santo dentro de você. Talvez por crenças, por familiares, você até diz: eu acredito em Deus, mas você não vive uma vida com Deus. E Deus, Ele quer relacionamento. Deus, Ele quer relacionamento. E o nosso relacionamento, ele só é reconstituído, nós só somos reconciliados com Deus através do Filho dele, que é Cristo, que é Jesus. Somente através dele. Então olha só, tudo isso que você sente de ruim na sua vida, essa angústia, essa aflição, até essa vontade às vezes de tirar a própria vida, é porque você não tem o Espírito Santo dentro de você. Então, o Espírito Santo, ele quer mudar a sua vida. Porque o Espírito do próprio Deus, ele quer mudar a sua vida. Talvez você não aguenta mais, você precisa de ajuda. Você precisa mudar de vida. Então, em nome de Jesus, peça para Deus: Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar o cristianismo. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse tal desse Espírito Santo. Basta você querer, basta você dizer algumas palavras: Espírito Santo, vem até mim, muda a minha vida, muda o meu ser, muda o meu jeito. E deixa o Espírito Santo te conduzir. Se você não é cristão, procura uma igreja evangélica. Procura uma igreja evangélica o mais rápido possível, o mais breve possível. E lá você vai ter um direcionamento, você vai ter um pastor que vai te pastorear, que vai te direcionar a uma vida cristã. Se essa mensagem está chegando até você, é porque Deus está falando com você. Deus está falando com você através dessa mensagem. Eu quero relacionamento com você. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero te trazer para perto de mim. Eu quero que você se torne o meu filho. Eu quero ser o teu pai. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar das suas feridas.
Eu quero tirar toda essa angústia que você sente. Eu quero tirar toda essa dor, toda essa tristeza que você sente. Eu quero tirar todo esse vício, toda essa porcaria que você coloca dentro da sua vida, tentando preencher esse vazio que você sente, mas você não consegue. Por quê? Porque tudo isso é um inimigo que coloca dentro da sua vida, para destruir a sua vida, para destruir a sua alma, para destruir o seu espírito. Essas coisas são um inimigo, é o diabo que coloca sobre a sua vida, mas eu estou falando com você, através do Espírito Santo. Deus está falando com você através dessa mensagem. Se volte para Deus hoje mesmo. Queira Deus na sua vida e a sua vida vai mudar. Eu não estou te dizendo que você vai ter riquezas, que você vai ter bens materiais. Eu não estou dizendo nada disso, até porque o Evangelho não é isso, tá? O Evangelho não é isso. O Evangelho é vida com Deus. O Evangelho é reconciliação com Deus. Eu não vou entrar nesse assunto, mas só para você saber. Você sabia que todo homem nasce em pecado e condenação? Desde lá do pecado do jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, Deus determinou que todo homem nasceria em pecado e condenação. Que a única forma de o homem restabelecer a sua aliança com Deus novamente seria através do sacrifício perfeito que é Cristo. Então, para você se tornar filho de Deus, você precisa se chegar aos pés de Cristo. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. E o único capaz disso é o Espírito Santo, que está agora falando com você. O Espírito Santo é o único capaz de te convencer do pecado de não crer em Cristo. Creia nessa mensagem. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.